As recentes declarações polêmicas do presidente Jair Bolsonaro, bem como os crescentes números do desmatamento na Amazônia, podem custar muito caro para o nosso país. Isso porque, recentemente, a Alemanha já disse que iria cortar as doações que o país faz para o Brasil para a preservação da Amazônia, e depois, perante o desdém de Bolsonaro com as doações, o governo alemão também disse que poderia repensar o financiamento para o Fundo Amazônia, que é um fundo ali destinado para captação de recursos, para a preservação de projetos e conscientização da floresta amazônica. E agora, mais recentemente, uma notícia do dia de ontem mostra que a Noruega se opõe a Bolsonaro e congela repasses para o Fundo Amazônia. A Noruega ela é responsável por mais de 90% dos repasses para o Fundo Amazônia, a Alemanha fica ali em torno de 5% ou 6% e depois vem a Petrobras com 0,5%. Isso é muito ruim para o nosso país, isso é ruim para a nossa imagem e também para a credibilidade internacional do nosso país. O ministro do Clima e Meio Ambiente da Noruega anunciou hoje o congelamento de novos repasses ao Fundo Amazônia, reserva de capital estrangeiro gerida pelo BNDES e destinada a ações de preservação ambiental e combate ao desmatamento. Segundo informações do jornal norueguês, aí fala o nome aqui, o valor bloqueado é de 300 milhões de coroas norueguesas, equivalente a 134 milhões de reais. A decisão do governo norueguês ocorre porque o ministro do Meio Ambiente brasileiro decidiu reformular a gestão do fundo e extinguir o COFA, que é o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, criado com o objetivo de estabelecer os critérios para a aplicação dos recursos na região amazônica. Na prática, isso centraliza o poder decisório nas mãos do executivo brasileiro e reduz a participação da sociedade civil, sobretudo das ONGs que desenvolvem projetos ligados ao tema. O ministro norueguês afirmou considerar a decisão da gestão Jair Bolsonaro uma quebra do acordo entre países. A Noruega é o principal doador do fundo, seguida pela Alemanha. A Noruega doou já 3,2 bilhões de reais, a Alemanha 200 milhões, que também já havia congelado novas doações pelas mesmas razões. Questionado ontem sobre o fato, Bolsonaro afirmou que a chanceler alemã Angela Merkel deveria pegar o dinheiro e reflorestar o seu país. E perguntado sobre esse congelamento da Noruega, Bolsonaro foi muito irônico. Ele atacou a Alemanha e a Noruega por suspensão de repasses. Confrontado com a informação de que a Noruega também irá retirar recursos inicialmente destinados ao Fundo Amazônia, o presidente Jair Bolsonaro mais uma vez respondeu com ataques aos países, incluindo a Alemanha, que no dia anterior também anunciou a suspensão de doações ao Brasil. A Noruega não é aquela que mata a baleia lá em cima, no Polo Norte, não? Que explora petróleo também lá? Não tem nada a oferecer de exemplo para nós. Pega a grana e ajuda a Angela Merkel a reflorestar a Alemanha, disse o presidente ao ser questionado sobre a decisão dos noruegueses. É uma fala muito imprópria para um presidente, né? Gera um desgaste à comunidade internacional, ele se acha o Donald Trump, que ele acredita que ele pode dar esse tipo de resposta para a comunidade internacional, mas nós não somos os Estados Unidos, Bolsonaro não é o Donald Trump, nós estamos muito abaixo do patamar dos Estados Unidos em termos de relevância internacional, então é bom o Bolsonaro colocar os pés no freio para não causar mais constrangimentos internacionais, como aquela piada desastrosa, grosseira, infeliz, ridícula, grotesca do vice-presidente Hamilton Mourão falando sobre os tremores da Angela Merkel. O Brasil não tem toda essa credibilidade internacional para querer peitar e desdenhar países estrangeiros. Além do mais, a nossa economia não está crescendo conforme nós esperávamos e conforme o próprio governo esperava. Tanto é que Paulo Guedes já está fazendo ali uma meia-culpa e solicitando mais 2 anos, nem mais 2 anos para melhorar a situação. Como assim mais 2 anos? Né? Daqui a pouco ele vai pedir mais um mandato. Então, para quem não está numa situação muito boa, para quem que precisa ficar cortando gastos públicos, como ele fala, nós precisamos enxugar a máquina pública. Isso significa que nós não temos condições de ficar rejeitando dinheiro de doação internacional. Então, é melhor o Bolsonaro pisar um pouco, colocar um pouco o pé no freio, porque se esse dinheiro é sempre um dinheiro bem-vindo, haja vista a nossa situação, né? Se nós estivéssemos extrapolando o dinheiro, nós estivéssemos com muito dinheiro, nós não precisaríamos fazer a reforma da Previdência. Então não é bom desdenhar o dinheiro da comunidade internacional, não é bom desdenhar os outros países, isso é uma quebra de decoro, uma falta de educação, uma falta de polidez institucional, uma polidez diplomática, e não é bom essa petulância. Aí o Bolsonaro fala o seguinte: o governo suspendeu o conselho. A imagem péssima que o Brasil tinha no exterior era a subserviência a essas potências. Elas não estão de olho na floresta amazônica, querem a sua soberania e a sua riqueza, afirmou Bolsonaro. O que é meio contraditório, né? Porque ele quer trazer mineradoras para explorar o solo da Amazônia, enfim. E os números no desmatamento esse ano aumentaram muito com relação ao ano passado.
Nós, na floresta amazônica, temos coisas que o resto do mundo não tem mais. E esse potencial, e esse pessoal está de olho nisso. Tá bom, então por que nós não podemos explorar em conjunto, Bolsonaro, fazer uma parceria? Enfim, é uma coisa muito descabida. Infelizmente, a nossa reputação internacional fica muito ameaçada com essas declarações desastrosas do presidente Bolsonaro. Nós perdemos um pouco o tato de fazer diplomacia, né? E principalmente estabelecer relações. A nossa imagem está ficando cada vez pior no exterior e nós estamos sendo passados, nós podemos ficar com a imagem de petulantes, arrogantes internacionais e subservientes ao governo de Donald Trump. Vamos esperar os próximos desdobramentos e assim que nós tivermos mais informações, eu venho aqui no canal do Professor Leonardo para passar mais informações para vocês. Então ative as notificações, se inscreva no canal do Professor Leonardo e compartilhe esse vídeo e me siga no Twitter também, @profleoficial.